Olá pessoal, então muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente vai trabalhar hoje a questão de divisão de polinômios. Então, para a gente poder avançar um pouco nessa área da matemática, que a gente usa também na questão do cálculo, principalmente em limites. Bom, a divisão de polinômios segue muito parecido com uma divisão de dois números, por exemplo. Então a gente tem na matemática, né, o numerador é chamado dividendo, nós temos o divisor, o resultado é o quociente e depois temos o resto, caso não seja uma divisão exata, certo? Então a gente sempre pode fazer a prova para ver se acertou ou não, fazendo esse resultado, multiplicando o divisor pelo quociente e somando o resto. Foi o que eu coloquei aqui, dividendo, divisor vezes quociente mais o resto. Então vamos fazer exemplos, né, de números, fica mais fácil para vocês entenderem, e para mim também, né, fica mais fácil de me tornar prático e didático. Por exemplo, se eu dividir 14 por 13, o que significa isso? Eu quero saber quantas vezes o 3 cabe dentro do 14, digamos assim, no bom português, certo? Então, se eu dividir 14 por 3, vai dar quanto? Aqui vai dar 4, certo? 4. Como é que eu faço esse cálculo? Ficaria 14 dividido por 3, 4. Aí eu multiplico 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Passo, né, para cá com o sinal trocado. Então 4 vezes 3, 12. Então eu faço menos 12. E aí eu faço a subtração. 14 menos 12, 2. Eu não consigo dividir mais. Então eu tenho aqui o resultado. Claro que eu não vou entrar com vírgula, vou colocar no número inteiro. Então eu dividi 14 por 3, deu 4 e sobrou 2. Como é que eu sei se eu acertei? Eu vou usar exatamente o que a gente chama do método Descartes, que é a gente fazer a prova real. Eu vou pegar o divisor, que é 3, certo? Vou multiplicar pelo quociente, que é 4, ó, o quociente é 4, e vou somar com o resto, que é o que sobrou. No caso aqui o nosso 2. Ó. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Certo? Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, nós vamos chegar aonde, né? De onde nós partimos, do dividendo aqui, 14. Correto? Então, essa é a forma que a gente faz divisão de números. Nos polinômios, a mesma coisa. Certo? Então, a gente vai trabalhar agora como fazer isso aqui. Então, a gente sempre pode usar esse método Descartes, que é a prova real, para saber se a gente acertou ou não. Então, nós vamos fazer a divisão e depois fazer a multiplicação para ver se a gente chega aqui. Então, fazer a prova real. Vamos comigo, então? Vamos lá. Então, como é que nós fizemos essa situação? A gente pega sempre, pessoal, o termo de maior grau. Grau é o expoente do polinômio. Então, aqui eu tenho x ao cubo. E aqui eu tenho x. Então, eu vou dividir x ao cubo por x. Certo? Ó, x ao cubo dividido por x. Para dividir potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Vai ficar x na 3 menos 1, que é o x quadrado. Certo? Ou eu poderia pensar assim, x ao cubo é x vezes x vezes x, dividido por x. Então eu posso simplificar, ó, esse x, por exemplo, com esse x sobra o quê? X vezes x, que é x quadrado. Correto? Então aqui, dividindo x ao cubo por x, vai dar x ao quadrado. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, 4 vezes 3, 12, passamos negativo, nós vamos fazer aqui. Então, x quadrado vezes x, para multiplicar a potência de mesma base, conserva-se a base, somos os expoentes. X quadrado vezes x, x ao cubo. Passa para cá negativo. Então, aqui fica menos x ao cubo. Beleza? Depois, x quadrado vezes menos 3, dá menos 3x quadrado. Passa para esse lado, mais 3x quadrado. Mais 3x quadrado, beleza? Então a gente vai fazer agora a soma. X ao cubo menos x ao cubo, zero. Então nós eliminamos x ao cubo. Menos 4x quadrado mais 3x quadrado dá menos x quadrado. Como não tem termo aqui em x e nem em número, eu vou baixar eles aqui. Menos 17x mais zero, não tem nada aqui. Menos 17x mais 80 mais zero, mais 80. Certo? Essa é a primeira etapa.
Como é que a gente procede? A mesma coisa que a gente fez aqui. Pega o termo de maior grau, no caso aqui, ao quadrado, e vou dividir por x. Então, menos x quadrado dividido por x, certo? Então, se a gente for fazer essa conta, né? Ó, menos x quadrado dividido por x, menos dividido por mais é menos. X mantém a base, x ao quadrado, x na 1. Então, para dividir potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Vai dar menos x, certo? Ou eu podia pensar assim, menos x quadrado é menos x vezes x, menos x quadrado, dividido por x. Eu elimino o x aqui, simplifico aqui, sobra menos x. Tá? Então, menos x quadrado dividido por x dá menos x. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar aqui, como a gente fez aqui, ó, 4 vezes 3, 12, e trocar o sinal. Então, menos x vezes x dá menos x quadrado. Passa para o outro lado, mais x quadrado. Certo? Menos x vezes menos 3, menos vezes menos, mais. Certo? Menos vezes menos, mais 3x. Então, passa para cá, menos 3x. Então, menos x vezes menos 3 dá mais 3x. Passa para cá, menos 3x. E a gente vai somar. Menos x quadrado mais x quadrado, zerou, morreu. Menos 17x menos 3x dá menos 20x. E o 80 não tem número aqui, então 80 mais 0, 80. Certo? Última etapa agora. Ó, temos menos 20x mais 80 dividido por x menos 3. Então vamos fazer o quê? O maior grau, o termo de maior grau é o próprio menos 20x. Então nós vamos dividir menos 20x dividido por x. Certo? Vai ficar assim, ó. O quadro é pequeno aqui, é um recurso limitado, né, pessoal? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui então vai dar menos 20x por x. Então eu posso simplificar o x, ó. Corta aqui, sobra menos 20. Beleza? Então, menos 20 é o resultado. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar o menos 20 pelo quociente, pelo o divisor, né? X menos 3, e trocar o sinal como a gente fez aqui. Então, menos 20 vezes x, menos 20x. Passa para cá, mais 20x. Troca o sinal. Menos 20 vezes menos 3, menos vezes menos é mais. Certo? Menos 20 vezes menos 3, mais 60. Passa para o outro lado, menos 60. Qual o resultado que deu aqui? Menos 20x mais 20x, 0. 80 menos 60, 20. O resto é 20. Chegamos no resultado. Aí o cara pensa assim, poxa, será que eu acertei o negócio? Como é que a gente faz para saber se acertou? Utiliza o método de Descartes. Faz exatamente essa conta aqui. Multiplica o divisor pelo quociente e soma o resto. Vamos fazer? Já vamos testar a multiplicação. Então, vamos pegar o divisor. O divisor é x menos 3. Então, vai ser x menos 3 vezes o quociente. O quociente deu isso aqui, ó, x quadrado menos x menos 20. X quadrado menos x menos 20. Vou apagar um pouquinho, deixar um pouquinho menor. Certo? E vou somar com o resto, que deu 20. Certo? Certo, pessoal? Então agora a gente vai, a lei da divisão que a gente está vendo aqui, já vamos tocar aqui a multiplicação. Então na multiplicação a gente sabe, né, pessoal, que cada termo, né, do primeiro multiplica cada termo do segundo. Certo? Então, x vezes x quadrado, multiplicar a potência vezes a base, conserva-se a base, x, soma o expoente. Aqui o expoente é 1, mais 2, 3. Então aqui vai dar x ao cubo. X vezes menos x, mais vezes menos, menos. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 20, menos 20x. Certo? Agora vamos pegar o menos 3 e vamos fazer a mesma coisa. Multiplicar por cada um dos termos do segundo polinômio. Então, menos 3 vezes x dá menos
né? Porque é negativo, menos vezes mais menos, 3x quadrado, certo? Menos 3 vezes menos x, menos vezes menos, mais 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes menos 20, menos vezes menos, mais. Então 3 vezes 20, 60. Certo? Então agora como é que a gente soma? Vamos aprender a somar também, subtrair. A gente pega sempre, né? Eu sempre brinco, né? De não posso somar banana com laranja, eu tenho que pegar termos iguais. Então termos com o mesmo grau, eu vou colocar juntos, somar ou subtrair, assim como os demais. Né? Então x ao cubo só temos um aqui. Então x ao cubo permanece, ó, x ao cubo. X quadrado, pessoal, temos dois aqui, ó. Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui. Então, menos x quadrado é menos 1x quadrado. Menos 3x quadrado dá menos 4x quadrado. Então, aqui vai dar x ao cubo menos 4x quadrado. Termos em x, temos dois aí. Termos em x, temos o menos 20x e o mais 3x. Então, menos 20x mais 3x vai dar menos 17x. E o termo independente, o número, só tem o 60. Então, tocamos aqui o 60. E onde é que nós chegamos? Olha, pessoal. X ao cubo menos 4x quadrado menos 17x mais 60, e aqui eu esqueci o 20 de somar, que está em 20, né? Então aqui, ó, mais 20. Né? Que é o resto, que eu acabei não botando a multiplicação. Então 60 mais 20 eu posso somar. Então aqui vai ser 80. Desculpa, acabei me esquecendo na hora de botar o 20 aqui. Então é importante que esse aqui é o resto. Ó. Então esse resto tem que estar aqui também. Então eu tenho dois termos independentes, 60 mais 20, 80. Então bate exatamente com o dividendo. Certo? Eu espero ter ajudado vocês, né? Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, me coloquem aí, né, um comentário, se eu puder ajudar vai ser gratificante para mim. Se gostarem, né, derem um like aí, muito obrigado, quiserem compartilhar com algum amigo. Um grande abraço, né? Se cuidem aí. Valeu, obrigado.